I think it's so easy to fall. Oi, gente. Já tem um tempo que eu não venho aqui. Minha vida mudou completamente. Estou de volta no Brasil. Para você que está chegando agora no canal, oi, seja bem-vindo. Esse é o Supremamente. Aqui é um lugar para gente conversar, para gente desacelerar. E se por algum acaso esse vídeo encontrou você, é um prazer te ter aqui. Bem, hoje eu não vim ensinar absolutamente nada. Eu estava tendo algumas reflexões e pensamentos porque eu tô com um ressentimento. Meio que eu vou usar essa nossa conversa para que eu também possa chegar a algum lugar. Eu tô com um pensamento e um sentimento de que eu estou ressentida com algo. Você pode talvez pensar em amizade, em relacionamento amoroso, no teu trabalho, onde for. Minha situação é de amizade, mas eu venho refletindo e pensando onde foi que eu comecei a doar demais e me perder no meio do caminho, onde eu deixei de prestar atenção nos detalhes que estavam me chamando a atenção e eu simplesmente passei por cima. Todas as vezes que eu passo por uma situação que me deixa desconfortável, que me tira da minha zona de conforto, eu penso muito na raiz daquilo. Normalmente, a gente acha que um ressentimento ele vem junto com raiva, mas às vezes foi só um amor doado de forma errada, uma dedicação excessiva, onde a gente esqueceu em algum ponto de nós mesmos. Quando eu me encontrei na situação que estava já saturada e extremamente por aqui com a situação, eu simplesmente decidi me afastar dessa situação em que me encontrei, dessa amizade. Ainda assim, como é algo que a gente fica ressentido, fica com aquele sentimento, eu não pude deixar de pensar como que eu cheguei naquele momento, em que momento eu deixei de me amar, será que às vezes eu deveria ceder mais uma vez? Será que eu deveria me moldar para me encaixar mais uma vez? E aqui conversando com vocês, ao mesmo tempo vou pensando, imaginando a situação, mas você já parou para pensar em quando nós estamos com aquele ressentimento de alguém, de uma situação, às vezes no trabalho o chefe está enchendo o saco e aquele trabalho é tóxico, aquela amizade é tóxica e você sempre se molda para se encaixar naquele ambiente. Até que ponto você está deixando a tua essência, a tua personalidade de lado para existir na vida de alguém, para ter alguém na sua vida, para ter um trabalho na sua vida, um relacionamento amoroso que seja. E eu fiz isso. Eu me deixei de lado, deixei os meus valores de lado para que me encaixasse na situação e no momento com alguém que não merecia tanto. E eu me peguei pensando por que que eu me coloquei nessa situação. Eu estava carente, eu ainda não sei. Estou aqui com vocês conversando e descobrindo. Mas o único ponto que me pega é que eu sempre acredito que nós temos um filtro. E nós temos que ter esse filtro. E desde quando me peguei decidindo e tomando consciência que eu queria me tornar uma pessoa melhor para as pessoas à minha volta, para os meus amigos, eu tinha que saber filtrar muito bem os meus sentimentos. É por isso que eu acho que no momento de reação, no momento de explosão, nós não temos que tomar decisões, falar não quero mais você na minha vida ou vou pedir demissão desse trabalho. Não é bem assim. A gente tem que esfriar a cabeça e refletir e entender, mastigar, digerir e absorver o que realmente a gente estava sentindo naquele momento. Por quê? Eu sempre enxerguei, e isso eu falo até para as minhas amigas bem próximas, que nós temos quatro linhas, digamos assim, de raciocínio. Se aquilo que eu estou vivendo é reflexo de um trauma, e se talvez eu estou tendo uma reatividade porque eu fui traumatizada em algum momento e eu estou só despejando aquilo naquela situação, naquela pessoa, e aí sim, eu preciso melhorar isso e procurar ajuda e desenvolver para curar isso em mim.
se aquilo faz parte da minha personalidade, mas dentro dessa personalidade, o que é algo meu, de fato, é inaceitável, caso alguém faça comigo, tá mexendo nos meus valores, ou se é algo que às vezes eu só tô sendo teimosa, só tô sendo chata mesmo e eu posso melhorar, eu posso ceder. Por faltar um pouquinho com o meu filtro, eu acho que eu fui demais pro ceder, 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 deixei de olhar para os meus valores e, consequentemente, deixei eu de lado, deixei de me amar. Na situação em questão, e como eu falei de amizade, não foi nenhum trauma, então eu soube identificar isso, mas eu não soube ponderar direitinho se as coisas, as situações que estavam acontecendo, os detalhezinhos que estavam acontecendo, que iam contra os meus valores. E eu acho que chegou num nível em que eu explodi, eu não aceitei mais, porque ninguém é saco de pancada, e acabou que, cara, a gente não tem que deixar de se amar, deixar de se valorizar para se encaixar no outro. E isso, o que tantas vezes e tantas vezes a gente escuta conversando com alguém na internet, às vezes a gente passa um vídeo e vê a pessoa falando não se invalide por outra pessoa, mas a gente cai. Por quê? Porque o nosso filtro não está apurado. O que eu tenho que fazer para apurar mais o meu filtro, para identificar quando alguém está passando dos limites, quando alguém, nos pequenos grãozinhos, grãozinho por grãozinho, as pessoas vão dando sinais, as situações vão dando sinais. Aquele trabalho horrível, horroroso, tóxico, vai dando sinais. E por que a gente não toma atitude, sabe, desde o início? Às vezes, penso eu, honestamente, amizades boas ou relacionamentos bons ou trabalhos bons, se a gente às vezes se posiciona nos primeiros grãozinhos, às vezes a gente não precisa nem largá-los de vez, porque a gente vê também a flexibilidade do outro lado. E sim, é esse filtro que eu me venho refletindo diversas vezes, porque vou te dar um exemplo. Às vezes, dentro de um trabalho, por exemplo, ou numa amizade, a gente se encontra numa situação e a gente deixa passar, porque a gente fala, não, que isso? Nada a ver, só uma pequenininha coisa. Mas incomodou, gente. Um pouquinho, mas incomodou. Só que eu, Ellen, eu penso muito, cara, será que isso não é só o meu corpo querendo sair da zona de atrito e querendo ir para uma zona de conforto? No trabalho, principalmente, eu sempre reflito, será que isso aqui realmente é um trabalho tóxico ou é uma situação que eu não deveria estar inserida? Ou será que eu só tô querendo descansar mais, meu corpo tá querendo sair dessa situação? E essa falta desse filtro, normalmente, quando você não repara nele, é o teu corpo que vai gritar, é o teu corpo que vai refletir essa insatisfação, essa saturação. E aí a gente começa, né, com inflamação no corpo, tem pessoas que têm dermatite, acne, o corpo começa a inflamar muito, refluxo, diversas coisas, dor de cabeça, e o corpo grita. O meu ponto de identificar foi identificando meu corpo, o quanto eu estava adoecendo, ainda estou um pouco. O problema é quando a gente não escuta o nosso corpo, e foi por isso que eu decidi trazer essa conversa aqui, porque você tá ouvindo o seu corpo, você tá esperando o teu corpo adoecer para tomar certas atitudes, para se posicionar. Eu demorei, mas não vou demorar mais. Não vou deixar mais acontecer. Nas situações da vida, às vezes a gente se dedica muito, às vezes a gente entrega tudo que pode, entrega tudo, até às vezes se fosse para nós mesmos, nós não faríamos tudo isso. Mas quando é para outros, para qualquer outra situação, a gente dá tudo que pode. E nem sempre tem que ser assim. Então, bem, nessa conversa aqui, como eu falei, foi mais um desabafo para entender também os meus próprios pontos, mas parei para pensar que eu acho que eu fiz foi isso mesmo, eu me moldei para me encaixar numa situação onde não deveria. Pequenos grãozinhos de arroz que eu não chamei atenção, eu não posicionei, eu não falei que estava incomodando, e nem por isso a gente precisa ser grosso, a gente tem que tentar ser gentil quando a situação pede. Eu não fui. Eu me invalidei, eu deixei de demonstrar amor por mim mesmo para mostrar compaixão e amor pelo outro, mesmo sem ser um amor propriamente demonstrado.
Era mais a questão de eu me calar, de eu me silenciar. E isso fica de reflexão para próximas situações, porque o meu corpo, durante esse final de ano, dezembro, ainda tô bastante constipada, respondeu pesado. Foi uma inflamação e adoecimento atrás do outro, e tinha quase 1 ano e meio que eu não adoecia. A única coisa que pra mim é ruinzinho é a cólica. Quando a cólica vem é horroroso, mas eu tenho que aprender, e nós vamos aprender juntos a ajustar a nossa bússola. Será que a gente está identificando as emoções corretas de nós mesmos? Será que nós estamos nos colocando e nos diminuindo para encaixar em certas situações que a gente não deveria? Eu não vou mais deixar isso acontecer. Honestamente, meu corpo gritou e gritou forte, a ponto de eu chegar no limite. E se o seu corpo está gritando, é um alerta, é uma chamada de atenção para você olhar um pouquinho mais para si, para a situação que você está passando, seja ela qual for. Para, observa, vê se às vezes é um trauma, pode ser um trauma sim, gritando também, chamando atenção para resolver aquilo. Mas todas as vezes que a gente falha, ou que a gente se sente incomodado em algum momento da vida, se a gente erra, é uma excelente oportunidade para a gente identificar o que de fato pode ser melhorado, o que de fato a gente pode ajustar, porque nós somos seres mutáveis, a vida é movimento. Eu parei de me exercitar, eu comecei a ter vários momentos de procrastinação. Esses foram os primeiros sinais. E posteriormente, inflamação no corpo, dermatite. Eu tenho dermatite também no couro cabeludo, então o corpo começou a gritar, e a gente tem que olhar para essas coisas. Mas a gente tem que tentar sempre ir pela raiz. Hoje, eu tive, e talvez você teve, uma situação que o teu corpo precisou gritar. Mas até quando você vai deixar todas as coisas, todas as insatisfações, todas as vezes que você se calou para se encaixar em algum lugar, você vai deixar o seu corpo gritar? Infelizmente, depois de um tempo, o nosso corpo não grita mais com uma dor de cabeça. As coisas vão majorando. E é aí o ponto que a gente não pode deixar acontecer. Você vai se adoecer para se encaixar no mundo. Às vezes, deixar ir é a melhor forma, seja de amizade, seja de um emprego, seja de um relacionamento amoroso. Mas, é claro, nós podemos às vezes ceder. Nós podemos e devemos olhar as situações, compreender o que está acontecendo, entender se aquela situação, cara, é algo que eu posso, é algo que vai contra os meus valores, ou eu só estou sendo teimosa, só estou sendo rude, só estou batendo o pé no chão e sendo infantil. Às vezes a gente pode sim ceder e melhorar, mas eu estou falando das outras situações. As que você se cala, as que você adoece. Eu não vou mais adoecer por isso. Bem, tem coisas que às vezes a gente não precisa resolver agora. A gente basta sentir, mastigar, digerir e não deixa acontecer de novo. Até a próxima.